E aí, está começando a editar seus vídeos? Tem interesse por isso, gosta, já tem uma noção, mas quando você abre o Adobe Premiere você fica perdido, desanima a começar a editar? Bom, essa dica é para você. Estou aqui para te ajudar a desvendar o que é cada parte do Adobe Premiere, quais são as etapas de uma edição, de uma montagem de um filme. Animou? Ficou interessado? Vem comigo então começar a editar. Para começar, a gente tem que falar um pouco sobre o que faz um editor, uma editora de filmes. Você sabe me dizer a diferença entre editar e montar um filme? Qual a relação dessas palavras, o que cada uma delas significa? Pensa um pouquinho. E aí, já chegou em algo? Primeiro, vamos relacionar cada uma dessas palavras. A palavra edição, ela está muito relacionada a separar. Separar, escolher e organizar. Pensa num quebra-cabeças. Como que você monta ou como você montava um quebra-cabeças? Tinha uma paisagem, você escolheria lá, essas peças são verdes, vou separar aqui por cor, né? Primeiro as verdes, um montinho do azul, um montinho do mar mais azulado, mais esbranquiçado, enfim. Não é por cor, eu ia por temas. Eu tenho um quebra-cabeça, eu vou pelo assunto. Então eu tenho um zoológico, eu ia lá de cada animalzinho. O critério que você vai escolher tanto faz. O importante é você relacionar a palavra edição com essa organização. E montar. Montar, né? A montagem ela está mais relacionada, vocês têm que relacionar essa palavra com ordenar, ajustar. Depois que você já separou o seu material, certo? Você vai dar uma ordem nele. Você vai dispor de uma maneira que você conte uma história. Você agora é um editor, uma editora de vídeos, de filmes. Você agora é uma contadora de histórias. Você tem que lembrar sempre disso, tá? O seu filme tem que contar uma história, passar uma ideia. Para isso você vai organizar tudo isso numa sequência lógica, em algo que seja coerente para essa narrativa. Resumindo então, como eu trago isso, o quebra-cabeça para o meu computador, para o meu software de edição? Primeiro, você recebe o material bruto, ele tem muita coisa. Você vai organizar ele por temáticas que você vai criar. Você que vai criar esse critério. Por exemplo, foi uma cobertura de evento. Vou separar um evento social, um casamento. Vou separar cenas da noiva, do noivo, cenas só da cerimônia, somente da festa. Depois que eu já tenho esse montinho de cena, eu começo a fazer uma decupagem. O que é isso, Alex? Decupagem é uma escolha, é uma limpeza do material. Cenas que não me interessam. O cinegrafista esqueceu o REC ligado e aí ele subiu. Ele começou a gravar o céu lá enquanto ele estava andando com a câmera. Tá tudo tremido, eu não quero isso. Você corta isso, não é interessante. Você tira isso do seu material. Limpeza do material, a decupagem serve justamente para deixar só o melhor de cada cena. Escolheu já esse melhor? A sua parte de separação já está pronta. Agora você vai dar um sentido lógico para isso. Sempre lógico, Alex? Depende da sua intenção, tá? Na maioria das vezes a gente quer contar a história como ela foi. Então, você vai organizar aquilo da melhor maneira para que quem não participou desse evento, para quem não estava lá no dia, consiga entender como foi. Beleza? Uma outra temática que a gente tem que abordar aqui é a diferença entre edição linear e não linear. Já ouviu falar disso? Tem ideia do que isso significa? Bom, edição não linear é a que a gente costuma fazer no software. Costuma fazer no software? Sim. A partir do momento que a gente põe o arquivo digital dentro dele, a gente pode ir do momento 0 segundos, até 1 hora de filme. A gente dá esse salto sem precisar se preocupar com o que está no meio. Você consegue assistir qualquer etapa do vídeo a qualquer momento. Como assim, Alex? Bom, quem é da época que tinha VHS, Betacam, película, vamos parar no VHS, né? Não precisa ir tão longe. Você, antes de devolver a fita para a locadora, você tinha que rebobinar, não tinha? Ela demorava para voltar ao zero. O processo linear é esse. Para você chegar num ponto do seu vídeo, você tem que passar pelo restante dele inteiro. Isso é linear.
Não tem como você pular do 1 minuto para o 10 sem assistir os outros 9. Isso é linear. Agora, não linear, você simplesmente clica no minuto 10 e você está lá podendo ignorar o que está antes disso. Se fosse um texto, para criar uma analogia, talvez fique mais fácil. Já usaram máquina de escrever? Muito estiloso, né? Bom, máquina de escrever, quando você errava uma palavra, você tinha que arrancar e jogar fora o papel, porque esse processo é linear, não tem como voltar e corrigir só aquilo. Ah, Alex, algumas máquinas têm. Algumas, isso foi um processo depois. Mas pensa na analogia, tá? Escrevi meu texto na máquina de escrever, errei um parágrafo, ou melhor, para ficar mais fácil, fiz o meu texto ali. Depois dele pronto, ao ler, eu percebi que o parágrafo central, eu poderia usá-lo no fim do meu texto. Você tem que redigi-lo todo novamente. Vamos para o Word? Já usaram o Word no computador? Bom, no Word você escreveu todo o seu texto. Se ao final você ler e ver que o parágrafo central ficaria melhor no encerramento do texto, basta recortá-lo e mudá-lo de lugar. O Word é não linear, você consegue mudá-lo a qualquer momento. Já a máquina de escrever é um processo linear. Bom, mas por que você está falando disso, Alex? Antes, o processo de edição era feito todo de maneira linear. Em estúdios de TV, existiam 2 aparelhos, como vocês vão ver aqui na imagem. Bom, em cada vídeo desse, você colocava a fita que tinha as gravações que vinham da rua. Em outro vídeo, você colocava uma fita virgem, sabe? Sem nada dentro. Você tinha que assistir todo o material bruto. Ah, isso é interessante. Marca esse ponto, tá? Dá o REC na fita virgem e reproduz. Então demorava muito mais. Hoje, felizmente, o nosso software é não linear. O Adobe Premiere que vamos aprender, a qualquer momento você pode pular e ir de um lado para o outro de maneira não linear. Tudo bem? E na época dos filmes, Alex, que eram gravados em película? Como era? Eu pergunto para vocês, era linear ou não linear? Bom, na época dos filmes de película, eram usados moviolas, equipamentos para editar, cortar o que não interessava e emendar a película, né, para dar sequência no filme. Ah, Alex, isso me parece muito linear. Realmente, se você pensar que você tinha que passar quadro por quadro, né, na moviola para ver o filme, o processo parece linear. Mas tem um ponto que eu não te contei que transforma ele não linear. Os rolos. Essas belezinhas aqui, cada uma delas servia para mais ou menos 16 minutos de filme. Então, longa-metragem tinham vários rolos, certo? E aí, se eu tenho vários rolos desse, eu posso escolher qual rolo eu quero ver primeiro. Eu não preciso assistir o primeiro para ver o segundo. Eu ignoro o primeiro e vou direto para o rolo 2, ou para o rolo 3 e assim por diante, não é mesmo? Bom, isso é um processo não linear. E aqui eu vou aproveitar para dar uma dica. Se eu tinha apenas 2 rolos, isso é caro, né? Cinema é caro. Se é caro, eu tenho que saber muito bem o que eu vou fazer com cada um desses quadros que eu vou gravar. Os chamados B-rolls, o rolo B, eram usados para cenas de inserts. A gente chama de insert hoje, mas vocês já devem ter visto esses termos como B-rolls, tá? B-rolls são as cenas que a gente vai rechear o nosso filme. São aquelas cenas que encaixam em qualquer momento. Então eu estou fazendo uma gravação ao ar livre, eu faço uma cena, um time-lapse do céu, uma cena de uma planta, uma passagem numa rua. Isso são cenas para nos ajudar a contar nossas histórias. Tudo bem? Pessoal, esse vídeo está dividido em algumas partes para que ele não fique muito longo nem muito cansativo. Tudo bem? Então chegamos no final dessa parte e a gente se vê na próxima parte. Até já!